Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. Estamos ainda na segunda parte, capítulo 6. Vamos lá? Então, Kardec pergunta assim aos espíritos, questão 267. O espírito pode escolher novas provas enquanto está encarnado? Respondem os espíritos. Seu desejo pode ter influência na escolha de novas provas, mas tudo dependerá da intenção com que deseja. É preciso lembrar que no mundo espiritual o espírito é livre, vê as coisas de maneira muito diferente. E é nesse estado que ele faz suas escolhas. Então, olha que interessante. Primeiro, ele não está falando de provas, ele está dizendo novas provas. Ou seja, porque aquelas provas daquela encarnação foram por eles escolhidas no momento da erraticidade pré-reencarnação. Novas provas, naturalmente, pode escolher ao longo da encarnação. Mas precisa se entender que muitas das vezes, nós aqui enquanto encarnados não temos mais essa visão geral da nossa encarnação e os nossos sentidos podem nos induzir a erro e precisamos observar. Mas ele chama atenção aqui, dizendo que durante a nossa encarnação, o nosso corpo, se liberta, o nosso espírito se liberta do corpo durante o sono e que se nós nos prepararmos para o sono, porque não basta dormir, mas se nós nos prepararmos para o sono em oração, pedindo instrução, para que durante o período de descanso do corpo físico, nós sejamos encaminhados para nos instruir, nos fortificar a encarnação, as provas, podemos sim ser intuídos para novas provas positivas. Mas, entretanto, precisamos fazer isso de uma forma consciente. Muito bem, 267A. Pergunta Kardec assim aos espíritos. Muitos desejam o poder e a riqueza, mas certamente não querem como prova nem como expiação, não é verdade? Respondem os espíritos. Sem dúvida, é um instinto material que certas pessoas possuem, que faz com que elas desejem o poder e a riqueza para desfrutar. Já o espírito as deseja para conhecer as dificuldades que elas oferecem. Gente, nós já lemos isso aqui no Livro dos Espíritos. Nós somos recolocados onde nós nos equivocamos. Então, naturalmente, o espírito em erraticidade, vendo as escolhas não tão felizes que fez enquanto estava encarnado, pede novamente a prova da riqueza para, estando inserido naquela mesma localização, naquelas mesmas condições financeiras, possa ele dessa vez fazer certo. Dessa vez fazer diferente. É totalmente diferente de um que desejasse simplesmente desfrutar, São pensamentos diferentes. Esse do desfrutar é mais natural quando nós estamos encarnados. Mas quando nós estamos desencarnados e temos a liberdade de ver as nossas encarnações, aquelas adequadas para a nossa programação, naturalmente vamos pensar diferente. Tenho certeza disso. 268. Até chegar à perfeição, o espírito precisa passar constantemente por provas. Então, assim, até chegar à perfeição tem que passar por prova? E aí dizem os espíritos, sim. Mas os homens apenas entendem prova como as dificuldades materiais. Ou seja, tenho dificuldade de dinheiro, tenho dificuldade de saúde, tenho dificuldade no meu corpo físico ou na minha mente, na minha parte psíquica. Então, nós aqui nesse momento só conseguimos entender as provas como ausência de aspectos que trariam alegria ou conforto para nós. E aí ele vai dizendo que o espírito, conforme ele vai atingindo um grau de maturidade, as provas não são mais provas dessa forma, São provas assim, para ajudarem aqueles que estão numa evolução anterior, São provas como meio de alcançar algo maior, não como prova barra expiação, entende? Então, por exemplo, se nós lembrarmos da época de Capela, Então, Capela passava mais ou menos por o período que nós estamos passando na Terra, Indo a caminho à regeneração. Naquele momento, a divisão daqueles que estavam aptos e capazes a permanecer em Capela, pois já tinham a parte evolutiva e intelectual desenvolvida de forma adequada,
então permanecem em Capela, e aos exilados de Capela que vêm aqui para a Terra. Eles vêm para a Terra como uma prova, né, auxiliando aquele hominoide que estava aqui na Terra, auxiliando ele a evoluir, né? Eles então utilizam da prova do auxílio àquele que precisa como uma prova para se colocarem, a evoluírem de uma forma a se capacitarem, né, para poderem retornar a um planeta de regeneração, né? Então, nem todas as provas, no começo da jornada sim, mas conforme nós vamos evoluindo, nem todas as provas são barra expiação. Muitas são possibilidades de evolução. Muito bem, 269. O espírito pode se enganar quanto à eficácia da prova que escolheu? Então, ele escolheu uma prova imaginando que aquilo ia dar certo. Ele pode se enganar, pode ter feito uma escolha de uma prova que de verdade não vai servir para nada? Ou não vai ser a ideal para o resgate? Essa é a pergunta de Kardec. Respondem os espíritos. Ele pode escolher uma prova que esteja acima das suas forças e fracassar. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito nenhum, se buscar um tipo de vida ociosa e inútil. Nesse caso, quando retorna ao mundo espiritual, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido numa outra encarnação. A problemática daqui é que a gente sabe que a cada reencarnação perdida, a coisa vai ficando mais complicada. É daí que vem o ensinamento que fala, olha, quando você tiver alguma coisa contra alguém, tiver com algum assunto mal resolvido, resolve logo, minha filha. Resolve logo agora que você está na Terra, resolve logo que as pessoas se conversam, se veem, né? Porque na próxima encarnação vai ser mais difícil, né? Você pode não estar no mesmo local que essa outra pessoa, esse outro espírito, né? Vamos dizer assim, depois do desencarne. Vocês podem ter que esperar centenas de anos, se não milhares, para se entender. Se entende logo, compreende logo, liberta logo, você vai ser feliz mais cedo. Essa é a inteligência de fazer isso enquanto a caminho. Ou seja, agora, nesse exato momento, é o melhor momento, o momento mais fácil para você fazer isso. Aí você pode dizer, não, mas não é não, é um horror. Olha, pense comigo, acredite em mim. Agora é mais fácil do que qualquer outro momento da sua encarnação. Principalmente se você estiver na erraticidade, viu? Aproveite o momento. Muito bem, 270. Aqui devemos atribuir a vocação de certas pessoas à vontade de seguir uma carreira em vez de outra. A mesma coisa, né? Responde os espíritos. Os homens mesmo podem responder essa pergunta. Isso não é a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre as escolhas das provas e sobre o progresso realizado pelo espírito nas existências anteriores? Então aqui ele está falando a mesma coisa. Nós somos colocados, né, naquele local que nós tivemos, infelizmente, escolhas não tão bacanas. Para quê? Para que numa nova possibilidade nós possamos fazer melhor. E acreditem, nós temos capacidade para isso, né? Onde quer que vocês estejam, locados onde vocês estiverem, fazendo o que vocês estiverem fazendo, façam melhor a cada dia. Que assim saem completistas. Porque nós naturalmente temos entre aspas, vamos dizer assim, um imã, né, para aquilo que o nosso espírito imortal determinou para que nós pudéssemos vencer, né, as nossas vicissitudes. Então, onde quer que você esteja, fazendo o que você estiver fazendo, não importa se seu cargo é o máximo ou se o seu cargo é o mínimo, se você é a pessoa mais conhecida do mundo ou se ninguém te conhece, isso não importa. Importa que você está exatamente onde deveria estar. E seu espírito sabe disso. Então, oração de gratidão é bom para isso, não é? Não é gratiluz, fica lá, meu Senhor, muito obrigado. Não, é falar, Senhor, eu tenho consciência que estou onde preciso estar. Me ajude a fazer o melhor que eu posso, dentro das condições que me encontro, pois sei que se estou aqui há uma razão justa, porque Deus é soberanamente bom e justo, inteligência suprema. Então não há nada que aconteça conosco que não seja necessário para nosso aprimoramento e a nossa evolução moral enquanto espíritos imortais que somos. Não podemos esquecer isso, a gente não tem só essa vida. Então se essa vida está difícil, faz o seu melhor nessa dificuldade. Na próxima vai ser melhor, vai ser mais fácil, acredita em mim. Nós temos inúmeras vidas, nós somos imortais. Então não perca de vista isso. Para nós, espíritas, nós já temos esse conhecimento.
que a vida aqui encarnado, 60, 70, 80, 100 anos, é 1 segundo para a eternidade. Outra vida, outra vida, outra vida. É 1 segundo para a eternidade. Então, não perca essa oportunidade. Muito bem. 271. No mundo espiritual, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso nascendo entre canibais, por exemplo? Essa pergunta é meio esquisita, né? Mas isso tem a ver com o momento que isso aqui foi escrito, né? Que ainda havia essa ideia, né? De povos que não eram, vou dizer, civilizados de acordo com as etiquetas da época, né? Nós estamos falando de 1857, ainda tinha uma visão um pouco diferenciada. Mas aqui ele está querendo dizer, na realidade, de espíritos assim que estão ainda no início da jornada, né? Então respondem os espíritos. Os espíritos adiantados não nascem entre canibais. Entre os canibais nascem espíritos da natureza dos próprios canibais e outros que lhes são ainda inferiores. Então, assim, é o início da jornada. Lembram-se que nós começamos a jornada simples e ignorantes e que por algumas escolhas nós vamos por um caminho ou por outro. Então, naturalmente, em ambientes hostis dessa natureza, né, há uma certa sintonia. Conforme vai se evoluindo, também vai se saindo dessa sintonia. 272. Espíritos que procedem de mundos inferiores à Terra ou de um povo muito atrasado como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Então ele está dizendo aquele ser, né, que está estagiando e aqui ele está considerando inferior, mas na realidade a palavra certa não seria inferior, né? A palavra é em desenvolvimento, porque nós já estivemos também nesse momento de desenvolvimento. Não estamos mais, né? Graças a Deus, mas já estivemos, né? Então não é bem inferior a palavra é em desenvolvimento, no início do desenvolvimento. Seria mais adequado. Respondem os espíritos. Sim, sempre existe aqueles que desorientam a querer subir muito alto do que podem. Nesse caso, eles ficam deslocados no meio onde nascem, porque possuem costumes e instintos que não se combinam com as condições dos demais homens que ali se encontram naturalmente. Aqui ele está dizendo, de repente, naquele exemplo anterior, que falava que nós poderíamos fazer 2 tipos de escolha de provas não tão bacanas, né? Umas que fossem superiores às nossas forças, e daí fracassaríamos, e outras que fossem inferior, que nós, assim, perderíamos a encarnação na ociosidade. Este aqui é um exemplo disso. 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Respondem os espíritos. Poderia, mas isso depende de um tipo de expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, renascer na condição de escravo e sofrer os maus tratos que impôs aos que estavam sob o seu comando. Aqueles que exerceu o comando podem, em uma nova existência, obedecer aos mesmos que um dia se curvaram antes da sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe por ter abusado do poder. Um bom espírito também pode querer renascer entre povos atrasados, ocupando um lugar de destaque para ajudá-los a progredir, a prova de uma forma diferente. Nesse caso, isso seria para ele uma missão e não uma expiação. Então, nós já aprendemos no Espiritismo que nós somos colocados e recolocados em situações conforme nós vamos agindo. É natural que uma pessoa que seja em uma vida opressora, em outra encarnação, depois do final do desencarne e do, vamos dizer assim, do despertar na espiritualidade, perceba que fez o mal, né, a outro espírito e queira se colocar na situação, sair do algoz, né, e se tornar uma vítima, vamos dizer assim. E aqui a gente não está falando em vítima, estamos falando em reajuste, né, em recalculando a rota, e aí se colocar numa situação de sofrimento, né, com outro espírito sendo esse agressor. Nós somos colocados e temos encarnações como homens, como mulheres, e em cada momento aprendemos outras coisas, né? Então temos aquela, vamos dizer assim, variedade de personagens, né? Eu acho que esse é um bom termo, uma variedade de personagens para aprendermos e evoluirmos acerca de certos pontos. E de vez em quando é uma expiação, como é no caso desse exemplo que ele deu, né, do senhorio de escravos e do escravo em si, num outro momento, vindo ele como escravo e sofrendo, então, essas mazelas que ele
só está sofrendo porque, olha o termo que ele usa aqui, abusou do poder. Daí a importância da gente viver fazendo melhor com aquilo que a gente tem, onde a gente está. Porque nós nunca podemos abusar da condição física, da condição financeira, da etnia, do país, qualquer coisa que nós estejamos inseridos para humilhar, para diminuir, para fazer qualquer mal para o outro, porque nós teremos que resgatar isso. E por último ele diz assim, há também aqueles que, mais evoluídos, se colocam em situações de povos menos evoluídos para auxiliarem a eles a evolução. Mas aí, como ele diz aqui, nós estamos falando de missão e não de expiação. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!